Olá, um bom dia para você. 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Essas são as idades mínimas para aposentadoria propostas pelo governo Bolsonaro. Vai haver um período de transição de 12 anos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira e até 20 de fevereiro a proposta da reforma da Previdência deve ser enviada aqui para o Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comentou. Eu acho que agora, enfim, temos uma data de idade mínima para aposentadoria. O certo é que o governo encaminhou, e a notícia que a gente tem é de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Agora o parlamento vai se debruçar. Essa proposta é uma proposta do governo. Nós aqui no Senado, que iremos receber a proposta logo em seguida, a Câmara receber a proposta e votar a proposta da reforma, nós iremos acompanhar para e passo, como eu sempre disse para vocês, o andamento das discussões dessa proposta na Câmara dos Deputados. Em relação a essa questão, o Congresso tem que democraticamente ouvir a sociedade, ouvir o povo brasileiro, debater e deliberar. O governo já fez a sua escolha, o Congresso livremente irá fazer o debate e irá fazer a sua escolha. A reforma da Previdência é fundamental para o equilíbrio das contas públicas. Os estados estão quebrados, os municípios estão quebrados, a União precisa rapidamente apresentar essas reformas para o mundo e para o Brasil. Então eu entendo que a reforma é necessária sim. Lógico, teremos um amplo debate no Congresso, legitimamente, democraticamente, e se o governo tiver os votos para essa proposta encaminhada, vai passar. Eu acho que o Congresso vai debater e vai fazer as suas sugestões e alterações, como é o praxe da Câmara e do Senado. Na sessão do plenário desta quinta-feira, os senadores fizeram pronunciamento sobre temas como ocupação de terras indígenas, telemedicina e fontes alternativas de energia. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, denunciou invasões de terras indígenas em seu estado e cobrou ações do governo para a proteção dessas populações. Denunciar a ocupação de terras indígenas já demarcadas há muitos anos e também fazer um alerta preventivo. Um alerta preventivo, vejam bem a palavra preventivo, de tragédias, de gravidades iminentes, risco de matanças dentro da reserva indígena dos índios Urueu, Val, lá em Rondônia. Já o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, sugeriu um debate sobre a telemedicina. Entendo que esse é um assunto polêmico. Eu venho de uma escola, senador Confúcio, onde aprendi que a relação médico-paciente, ela é soberana, a clínica médica está acima de qualquer exame, por mais tecnológico e, vamos dizer assim, certeiro que ele possa vir a ser para o paciente, mas entendo também que nós não podemos fechar os olhos para uma situação de modernidade, de evolução da tecnologia que nós temos hoje à disposição da nossa sociedade e do mundo. O senador Vanderlan Cardoso, do PP de Goiás, escolhido para presidir a Comissão de Ciência e Tecnologia, destacou a importância de incentivar o desenvolvimento de fontes alternativas e mais baratas de energia para o país. Ele também criticou a forma como estão sendo feitas as privatizações no setor elétrico. Nós temos deixado de lado no nosso país a busca por mais alternativas, por exemplo, na área da energia. O mundo avançou tanto nessa área e nós fomos ficando para trás. Hoje existem fontes de energia bem mais em conta, senador Paulo Paim, do que talvez o painel fotovoltaico, é o que se discute muito, mas o painel fotovoltaico, o sistema que é feito hoje, já ficou um pouco para trás. Um novo aplicativo de celular facilita acompanhar a atuação parlamentar de senadores e deputados federais e conferir se tudo está de acordo com a vontade do eleitor na hora do voto. Esta semana, algo chamou a atenção de quem passou pela esplanada dos ministérios. Um binóculo gigante de 15 metros de altura em frente ao Congresso Nacional, para instigar os eleitores a ficarem de olho nos seus representantes.
Segundo pesquisa do Pew Research Center na eleição anterior, apenas 42% dos brasileiros acompanha com frequência os acontecimentos relacionados à política do país. Você lembra em quem que o senhor votou para deputado e para senador nas últimas eleições? Deputado, eu não votei não, eu votei só senador, deixa eu lembrar aqui. Senador, não me lembro não. E para deputado? Ah, lembro, mas eu não estou lembrando o nome dele aqui não, não sei não. Para senador, não lembro não, nem deputado não. O senhor costuma acompanhar o trabalho do seu político, aquele que está lá te representando? Às vezes não, viu? A gente fica tão decepcionado. Assistir televisão, o jornal. E por que não? Porque eu não sei, eu quase não tenho tempo, né? Eu não sei o porquê não. O Binóculo foi uma iniciativa da Associação Poder do Voto, que criou um aplicativo que possibilita o cidadão acompanhar como seus deputados e senadores votam para os principais projetos de lei. Além disso, ele também mostra a opinião de diferentes entidades sobre determinadas propostas. Se você investir 5 minutos no Poder do Voto por semana, falando vote dessa forma uma semana, sou contra, sou a favor, você cria o seu perfil privado. E eu respondo a pergunta, que é um botãozinho no app. O meu deputado me representa ou não me representa? Se ele não te representa, vai ter um botão dizendo que deputado daquele estado ou do distrito vota mais parecido com seu perfil privado. Para o cientista político Lúcio Renaud, as novas tecnologias são fundamentais para mudar a relação que existe entre eleitor e representante. Além de permitir que o cidadão aprenda sobre política e se posicione nas discussões mais relevantes, tem o papel de fiscalizar o desempenho do parlamentar. Acesso à informação é fundamental para o processo de representação, porque, afinal de contas, o eleitor só vai conseguir premiar e punir o seu representante no período eleitoral se esse eleitor tem alguma informação sobre seu representante. Então, um acesso mais facilitado à informação que, por exemplo, as novas tecnologias de TI trazem para o dia a dia do cidadão, facilitam muito essa capacidade do eleitor de acompanhar o desempenho do seu representante e, através disso, de se envolver mais na política. Eu não vou dizer participar mais da política, mas ter mais informação e se envolver mais, tomar mais pé do desempenho do representante, o que é fundamental para o bom funcionamento da democracia. O aplicativo Poder do Voto pode ser baixado de graça para dispositivos Android ou iOS. Basta acessar a loja de aplicativos e digitar Poder do Voto. Os presidentes e vices das comissões permanentes do Senado começaram a ser empossados. O trabalho efetivo das comissões inicia já na semana que vem. Uma das principais comissões do Senado será comandada por uma mulher. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, vai presidir a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam praticamente todas as matérias relevantes que tramitam na casa. O vice será o senador Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina. Antes mesmo de começar os trabalhos, a CCJ já tem quase 800 matérias à espera de votação. Simone Tebet disse que nada ficará na gaveta. Nós vamos ser pares entre pares, independente de serem novos ou já serem experientes nessa casa. Segundo, nós não vamos deixar no escuro das gavetas os projetos adormecidos. Todos os projetos relevantes, todos os projetos que forem solicitados terão relatores designados e terão o seu curso normal. A Comissão de Assuntos Econômicos, responsável por analisar temas importantes, como as mudanças em regras fiscais e tributárias, será presidida pelo senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. O vice, também do Amazonas, será o senador Plínio Valério, do PSDB. Uma das primeiras pautas da comissão já está marcada para o dia 26 de fevereiro, a sabatina de Roberto Campos Neto, indicado para a presidência do Banco Central. O novo presidente
também já planeja audiências públicas para debater a reforma da Previdência. A partir do momento que sair o texto, eu acho que o Brasil todo vai discutir, não é a Câmara que vai discutir. Eu acho que toda a sociedade, os trabalhadores, as organizações empresariais, todo mundo vai ter que discutir. Todos nós concordamos com uma coisa, do jeito que está não pode ficar. A Comissão de Infraestrutura será comandada pelo senador Marcos Rogério. O vice será o senador Wellington Fagundes. O senador Paulo Paim vai comandar a Comissão de Direitos Humanos pela 4ª vez. Telmário Mota será o vice. Fabiano Contarato vai presidir a Comissão de Meio Ambiente. Terá a seu lado, como vice, o senador Jacques Wagner. Para a Comissão de Relações Exteriores foram eleitos os senadores Nelsinho Trade na presidência e Marcos Duval na vice-presidência. Dário Berger ficou com a presidência da Comissão de Educação, com o senador Flávio Arnes como vice. Na Comissão de Assuntos Sociais, o presidente será o senador Romário. O vice será o senador Stevenson Valentim. A gente está falando de trabalho, a gente está falando de saúde, a gente está falando de idoso, a gente está falando de criança, de pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras, e povos indígenas, e principalmente esse tema que é o tema, um dos temas mais importantes desse momento do nosso país, que é a Previdência. Vejo da parte das senadoras e dos senadores um objetivo em comum ao meu, que é ajudar o nosso país, principalmente a melhorar a qualidade de vida da nossa população. Outra comissão que será comandada por uma mulher é a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A senadora Soraya Tronic assumiu o posto e terá como vice o senador Luiz Carlos Reins. O maior desafio vai ser acabar com aquela dicotomia, o maniqueísmo do agro contra o meio ambiente. O produtor rural é o que tem mais interesse em preservar o meio ambiente. 3 comissões ainda precisam escolher os vices. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o nome escolhido para a presidência foi o do senador Isalci Lucas. O senador Rodrigo Cunha comandará a Comissão de Transparência, Fiscalização e Defesa do Consumidor. E a Comissão de Ciência e Tecnologia ficou com o senador Vanderlan Cardoso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a bancada federal do Amapá querem mais recursos para o Estado. Eles definiram projetos comuns em um encontro nesta quinta-feira. A reunião, liderada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contou com deputados federais e senadores que compõem a bancada do Amapá no Congresso Nacional. No encontro, foram definidas 15 propostas para investimentos em infraestrutura e ações para desenvolvimento do Estado. A bancada entendeu em construir um conceito da nossa atuação enquanto bancada do Amapá e apresentar para o Amapá uma carta de Brasília da bancada federal, dos 3 senadores e dos 8 deputados federais, com 15 prioridades para a nossa atividade parlamentar. São em todas as áreas, são propostas que estão sendo compiladas ainda com todos os deputados e senadores, mas algumas pautas importantes do Amapá já foram definidas. Os senadores Randolfo Rodrigues e Lucas Barreto destacaram que entre as prioridades estão as obras de ampliação de rodovias e melhorias na saúde. Nós temos gargalos centrais para resolver de problemas estruturantes para o Amapá. Um deles, a BR-156, que é a coluna vertebral do Estado, que une o Amapá à Guiana Francesa e ao restante do Brasil. Uma das prioridades, por exemplo, aqui assinaladas, é concluir, nesse intervalo de 2 anos, o trecho norte da BR-156 e iniciar a pavimentação do trecho sul. Nós estamos decidindo, e claro, ainda vai se ouvir os prefeitos, o governador, que já tem uma audiência marcada, para que nós possamos saber o que nós temos de emenda já em andamento, de obras em andamento, para dar prioridade para essas obras que estão em andamento. Posso dar um exemplo do Hospital Universitário, um negócio muito grande que precisa de muitos recursos. Durante este mês, o Senado vai ser iluminado nas cores rosa e verde. Já a Câmara dos Deputados terá as cores roxa e azul. O objetivo é chamar a atenção para o Dia Mundial das Doenças Raras, 28 de fevereiro. A data é lembrada em dezenas de países e busca sensibilizar a população.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Genética Médica, 13 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de doença rara no Brasil. O senador Jaime Campos, do Mato Grosso, faz críticas à Lei Candir. Graças a ela, empresas exportadoras estão isentas de pagar o ICMS. O senador acha que a lei traz prejuízo aos estados. Ele defende uma melhor distribuição de recursos e um novo pacto federativo. Veja na entrevista especial concedida à jornalista Renata de Paula. Olá! A Lei Candir, aprovada em 1996, desonerou as exportações de pagamento de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, a principal fonte de arrecadação dos estados. O senador Jaime Campos, o democrata do Mato Grosso, vai conversar com a gente a respeito de uma possível revisão da Lei Candir, né? Qual é a situação atual, senador? Bem, na verdade, já há 20 anos se foi ditado, naturalmente. 22, né? 22, vai fazer, agora. Vai fazer foi 23, por 20 né? anos, melhor dizendo. Vigorou por 20 anos. Exato, vigorou por 20 anos. De lá para cá, lamentavelmente, os estados têm sido muito prejudicados pelo fato de que, naquela oportunidade, era um instrumento que criaram uma ferramenta para melhorar a exportação brasileira nas nossas commodities. E para isso ela funcionou bem, muito, né, senador? Muito bem, ótimo. Agora, em contrapartida, o governo federal não tem compensado o estado. Mato Grosso, particularmente, que eu posso me falar com muita clareza, tem perdido muitos recursos nos últimos anos. Previsionado no ano de 2018 Mato Grosso perdeu quase 6,8 bilhões de reais. E o que é mais triste é de que a federação não tem compensado. Ano passado, 2018, não compensou Mato Grosso com 1 centavo de real. Neste ano, 2019, não tem coisíssima alguma previsto no orçamento da União para ir para repasse. O que nós temos que fazer é discutir e, sobretudo, regulamentar de que maneira o governo federal vai compensar os estados e, por conseguinte, os municípios. Na medida que quando transfere esses recursos de compensação das exportações, 75% dos recursos é para os estados e 25% é para os municípios. Vamos só tentar deixar um pouquinho mais claro, senador. O imposto, o ICMS, os produtos que são exportados, sobre eles não incide nada de ICMS. O Estado nem deixa ICMS, de arrecadar. Nem PIS, nem CONFIS. Deixa de arrecadar. Só com o ICMS são esses 6 bilhões, no caso do Mato Grosso, que o senhor falou. Por exemplo, o Mato Grosso este ano está previsto plantar 1 milhão de hectares de algodão. Exporta 90% a 95% dessa produção. Qual o resultado em termos de receita que o Estado dá? Nada, porque tudo é exportado das nossas plumas. Nós queremos o quê? Se as plumas fossem realmente transformadas no nosso Estado, geraria mais emprego, geraria mais impostos. Mas com essa compensação é muito mais negócio para aquele que planta exportar do que vender aqui no mercado interno, ou muito menos fazer a transformação dessa pluma lá no Estado através da agroindústria. Portanto, o que nós queremos aqui é trazer um grande debate. O governo federal não pode continuar fazendo o quê? Cortesia com o chapéu dos outros. Ou seja, os estados do Mato Grosso, Pará, Goiás, Paraná, em síntese, aqueles estados mais exportadores das commodities, por exemplo, a região centro-oeste do Brasil, tem perdido imensos recursos. E o governo federal não está compensando por coisa alguma. Então nós vamos travar um debate grande aqui, urgentemente. Já tivemos há poucos dias atrás com o governador Mauro Mendes, com o ministro Paulo Guedes, mostrando a necessidade premente de que o Estado reveja a maneira desse tratamento que tem dado em relação aos estados que mais exportam do Brasil. Por incrível que pareça, o Mato Grosso é o maior exportador em relação à soja, o algodão, o milho. Mais de 50% da produção de algodão brasileira sai do Mato Grosso, né? Exato, tanto é verdade que o rebanho bovino maior do Brasil também está concentrado no Mato Grosso, são 30 milhões de cabeças. A carne também é isento, e das 7, etc. Então nós temos que estudar urgentemente essa compensação. No primeiro instante, o governo federal tem que pagar os estados 2018. E em 2019, nós temos que caçar uma formatação que fica bom para os estados e, certamente, também fica bom para a federação. Nós sabemos a dificuldade de todo mundo, mas não podemos nós pagar toda essa conta. Mas com o fim da vigência da Lei Candir, esse processo foi parar no Supremo, né? E agora ele está sendo definido pelo TCU, né? Qual é o montante que o governo federal vai pagar? Na verdade, não tem nenhum parâmetro aí. O que estava previsto é 1 bilhão 980 milhões. Esse está previsto. Previsto para? Fazer a partilha para todos os estados que são contemplados. É 1 bilhão 980 milhões. Muito pouco, quase irrisório, quase insignificante. Só para dar um exemplo, Mato Grosso, se estivesse cobrando o ICMS, arrecadaria quase 7 bilhões. Como não arrecada... É 1 bilhão e 800 para todos os estados? Todos os estados.
Mato Grosso, de 1 bilhão 980, é contemplado apenas com 500 milhões. Se ele tivesse cobrado o ICMS, seriam 7 bilhões. Nós não tínhamos nenhuma dificuldade. Então é muito pouco diante daquilo que tem causado prejuízo à receita do Estado do Mato Grosso. Mas eu espero que o governo federal, naturalmente, reveja e façamos deste ano um grande debate e chegamos a um ponto de que certamente a federação não precisa desembolsar muito, e, por outro lado, o Estado também não toma esse monstruoso prejuízo em relação aos repasses. Com isso, temos dificuldade para melhorar a nossa logística, nossa saúde, nossa educação, a segurança, por falta desse recurso que é premente e urgentemente nós temos que ter uma decisão através do Congresso Nacional e certamente o governo, através do Poder Executivo, tomou uma decisão para que nós evitamos que os estados que já estão quase literalmente todos falidos possam recuperar as suas finanças com essa fonte de receita. O Congresso Nacional, ano 2017 2018, fez uma comissão temporária especial que se dedicou exatamente a tentar reverter a situação, né, da Lei Candir. Você pretende aproveitar o trabalho dessa comissão? Em parte, sim. Eu, até certo ponto, discordo, até pelos valores que estão previstos. Eu acho que 50% daquilo que a Comissão Especial achou em relação aos valores que teriam transferido para os estados, se 50% daquilo for, de fato, cumprido e repartido, ou seja, distribuído de forma correta, de forma transparente, eu acho que está suficiente. Então, deixa eu ver se eu entendi. O senhor acha que o que a comissão previu é inviável? Eu acho que é inviável. Vamos ser honestos. Numa situação hoje precária, difícil, né? Muito carente de recursos, eu acho que para chegar em 2021, 2021, 40 bilhões é muito. Para quem está recebendo 1 bilhão 980, receber 40, eu acho que é um certo temor em relação a esses repasses. Né? 20 bilhões, fazer uma partilha... Metade do que a comissão previu. Está de bom tamanho. Particularmente para Mato Grosso, eu tenho certeza que nós vamos resolver nossos inúmeros problemas que nós estamos enfrentando, naturalmente, diante da escassez de recursos. E qual é o caminho para se conseguir isso via legislação, senador? Já está esse projeto aí, está comendo na Comissão Especial, este é um belo caminho. Sentar com o governo federal, naturalmente com o pessoal da área econômica, para discutirmos um número que seja factível de ser cumprido. Não adianta ficarmos esperando que vai ser muita coisa, que muitas vezes seria o ideal, que seria o correto, mas daqui a pouco fica nessa embromação, que nem 500 milhões, menos nem 1 bilhão 980, nem 20 bilhões. Nós chegar num nível, num acordo, que esse acordo seja cumprido e seja por lei. Não da maneira que está aí, todo ano nós correndo aqui, fim do ano aqui, para tentar ver, sensibilizar o governo federal, para fazer uma medida provisória, para chegar, nós de pires da mão, pelo amor de Deus, libera o estado necessitado. Senador, como que é hoje? O senhor está explicando, tem que ter uma medida provisória? Qual é o caminho hoje? Hoje é uma medida provisória, até porque não tem... E todos os anos o governo tem que editar uma medida prevendo qual é a compensação. Eu fiquei 8 anos aqui. Nos 8 anos, praticamente, eu tinha que toda vez fazer editar uma medida provisória, que não estava previsto no orçamento da federação. Fiquei 8 anos, todos os poucos repasses que houve em relação à Lei Candir, foi tudo através de medida provisória ou crédito especial, porque não tem nada em lei ainda especificamente. E com o fim da vigência, os 20 anos de vigência da Lei Candir, piorou depois? Mais do que piorou, porque na verdade não tem nada escrito da Lei Candir mesmo, dizendo que era obrigatoriedade da federação fazer repasse para os estados. Houve a promessa quando a lei foi debatida no Congresso. Mas não foi regulamentada a coisa alguma, ficou o quê? Os estados só com os problemas, né? Que quando o cara exporta, o cara natural que trafega as carretas para a nossa rodovia, nós temos que recuperá-las. Os problemas que, naturalmente, em relação às famílias daqueles que estão trabalhando no campo, o Estado tem que comparecer lá, não só com a educação, com a saúde, com a segurança, enquanto a partida, lamentavelmente, nada recebe. Eu falo isso que eu tenho visto no Mato Grosso, que hoje é o maior produtor de soja, o maior rebanho bovino, e hoje é o maior produtor de algodão no território nacional. E está ampliando. Desse ano está previsto crescer a nossa safra 4%. É quase inusitado. Mesmo com a dificuldade que nós temos no Brasil, de uma maneira geral, vão aumentar a safra, dado estatístico da própria Conab, a previsão é aumentar 4% da produção do Mato Grosso. Então, nós estamos colaborando muito com a balança comercial. A balança comercial brasileira tem tido um salto, naturalmente, todos os anos, graças à produção do campo. Você tem percebido, me parece que a produção do campo tem colaborado com 34% a 35% em relação à balança comercial. Por isso, o Brasil tem tido um saldo positivo, graças, naturalmente, à exportação, naturalmente, do campo, né? Que é soja, algodão, milho, boi, etc. Mas, em contrapartida,
não tem repassado nada para o Estado. Confesso que isso tem que mudar urgentemente. É uma batalha que eu vou travar aqui para permitirmos que nós melhoramos a nossa infraestrutura, melhoramos a nossa saúde. O que eu tenho dito e volto a repetir? O que adianta o Mato Grosso ser rico, o maior produtor de soja, o maior rebanho movido, enquanto a partida nós temos ainda pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. Ou seja, algumas famílias que vivem ainda com renda da Bolsa Família, nós temos que acabar de melhorar essa distribuição de renda, fazermos justiça social. Só, naturalmente, com essas receitas que estão hoje concentradas em cima da tesouraria do governo federal. Nós temos que melhorar essa distribuição, discutimos o novo Pacto Federativo e assim por diante. Caso contrário, você está acompanhando, alguns estados estão literalmente falidos, sem capacidade financeira para pagar nem a folha de pagamento e muito menos fazer o custeio da máquina. E no mínimo que tem que ter é comida para preso, carro, a polícia tem que ter gasolina para correr, para prender os malandros, etc. As UTI funcionando, no Mato Grosso hoje praticamente está tudo parado. A polícia recolheu 50% dos carros da polícia estavam na rua fazendo patrulhamento extensivo e preventivo, várias UTI paradas. E nós com um enorme saldo positivo financeiramente aqui na mão do governo federal. Bom, senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.